meus amigos do Atenção Kik. Hoje o vídeo é muito mais do que especial, que estamos aqui com quem mais, ninguém menos que o autor desse livro peguíssimo, Vórtex do Silêncio, tá? Já quero agradecer a Madalena da Emitor de Comunicação, que ela mandou esse press kit, o marcador de páginas, o mapa que foi lindíssimo desse livro belíssimo de fantasia. E hoje estamos aqui com a presença do criador da história, Heitor Zen. Muito bem-vindo. Olá, olá. Obrigado por me receber aqui, Amanda. Eu, você poderia, por favor, nos falar mais um pouquinho sobre você e um pouquinho da história do Vórtice do Silêncio? Claro, claro. Então, meu nome é Heitor, eu sou o autor do livro Vortex do Silêncio, eu sou escritor de ficção especulativa, eu escrevo ficção científica, fantasia, terror e weird, principalmente. Eu tenho já vários contos publicados em antologias, revistas, tanto aqui no Brasil, tem um que saiu na Stranger Horizons lá nos Estados Unidos, Então, mas romance mesmo, esse é o meu primeiro, então é o meu romance de estreia. E eu também sou formado em Direito, apesar de ter pós-graduação, cursos na área da escrita, eu sou formado em Direito e trabalho na parte jurídica mesmo. Então a escrita é meio que uma atividade paralela, assim, que eu exerço. E moro em São Paulo, já faz bastante tempo, eu sou do interior do estado de São Paulo, mas moro na capital desde a época que eu vim fazer faculdade, então já faz aí bastante tempo. E, e acho que é mais ou menos isso. A história em si, como vocês já devem ter visto nas sinopses e tal, é uma história de fantasia que se passa muito tempo no futuro, se passa no Brasil, mas 2.500 anos no futuro, mais ou menos, apesar disso não ficar claro assim no livro. Mas você percebe que se passa assim muito tempo no futuro e é uma história então de fantasia com alguns elementos de ficção científica, porque se passa nesse futuro distópico em que a Terra foi dominada por mortos-vivos. Mas esse é um livro que eu considero de romantasia, então o foco é muito mais na relação entre os dois protagonistas do que num enredo macro, assim, gigantesco, de salvar o mundo. Mas não é uma fantasia épica do tipo Senhor dos Anéis, é uma fantasia mais romântica, focada nesse desenvolvimento do relacionamento entre os dois protagonistas, que acabam salvando o mundo ali por outras vias, mas o foco é mais essa relação entre eles mesmo. Então, é uma relação entre um humano e um não humano num mundo dominado por mortos-vivos, em que eles acabam, por acidente, praticamente, precisando ficar juntos para sobreviver nesse cenário que é muito desafiador e muito perigoso. eu gostei bastante do livro, assim que eu recebi. Eu já fiquei interessada já quando eu vi a sinopse, tudo, e eu comecei a ler e eu falei assim, nossa, é o típico livro que eu gosto, que é de fantasia e ainda rola um romance, como você falou. E eu Sim. gostaria de saber, assim, como foi criar essa história fantástica do Vórtice do Silêncio e no que você se inspirou. Eu falei que não é igual ao Senhor dos Anéis, mas uma das minhas principais inspirações é o Tolkien, né? Mas não tanto o Senhor dos Anéis, mas eu tava lendo o Silmarillion. Eu escrevi esse livro na pandemia, no começo da pandemia, eu comecei a desenvolver ele. E eu tava lendo o Silmarillion, e no Silmarillion tem essa questão de construção do mundo, então na verdade, o Tolkien todo ele é muito obcecado com essa questão de world building, e aí eu já estava fazendo cursos de world building e tal, então eu estava já querendo há um tempo criar um mundo, um universo assim que fosse meu, ainda que eu tenha pegado a Terra, então não é como se fosse um outro mundo, né? É o nosso mundo, mas é tão no futuro que é como se fosse outro. E aí então eu me inspirei bastante no Tolkien, mas como eu queria dar essa pegada mais focada na romantasia do que na fantasia épica, eu me inspirei bastante na atmosfera do conto The Lady in the House of Love, que é um conto que eu gosto muito. Ele está presente na antologia The Blood Chamber, da Angela Carter. Infelizmente eu acho que não lançou em português, ou lançou, não sei, seria tipo A Câmara Sangrenta e outras histórias, a tradução assim do livro, se é que lançou em português. E é um livro que ele reescreve alguns contos de fada. E esse especificamente é sobre uma vampira e tal. E ele. A história em si não é nada demais, mas ele tem uma atmosfera, o jeito que ela escreve. É como se fosse uma vibração assim muito.
única que acabou me contaminando. E quando eu li esse conto, eu falei, tá, é nisso daqui que eu vou me basear para criar os personagens, né? Porque o enredo, o macro, a parte do world building, eu vou me basear no Tolkien, mas a parte dos personagens vai ser nesse conto aqui. Uhum. E aí, então, foi mais ou menos nesses dois autores, principalmente, que eu me baseei, na Angela e no Tolkien. Um para basear o mundo e o roteiro e o enredo, e a outra para basear os personagens. E aí eu também tava já com vontade de fazer há bastante tempo de criar, então, um mundo de fantasia, mas que não fosse habitado por elfos, anões, coisas assim. Eu queria que cada império, cada reino fosse uma raça diferente de mortos-vivos. E aí juntei tudo isso e acabei criando o Vórtice do Silêncio. Logo no início do livro, você vê ali explicando mais ou menos, né, o mapa, e realmente eu ia e voltava para o mapa, porque eu achei isso muito interessante. E realmente, é bem o que você falou, é muito interessante mesmo a narrativa. E uma das coisas que, com certeza, as pessoas vão notar e vão, às vezes, até se interessar mais, é que é muito significativa a representatividade LGBTQIA+, que você colocou no livro. E também a profundidade que você está cada um desses personagens. Pode nos falar um pouco mais sobre a criação deles? Sim. É... Bom, acho que são meio que duas perguntas, né? Então, primeiro, sobre a questão LGBT, QIA+, no livro, era uma proposta minha mesmo, era o que eu queria fazer, era tipo, eu sempre quis, quando eu era mais novo, né? Quando eu lia Harry Potter, quando eu tinha 11, 12 anos de idade, lia Harry Potter, lia Senhor dos Anéis, eu sentia muita falta disso, assim, enquanto adolescente gay, né? Eu sentia Uhum, falta de um livro de fantasia, que era o gênero que eu mais gostava, em que os protagonistas fossem gays, ou não fossem hétero, pelo menos. E não existia, assim, até eu ficar bem mais velho, assim, até eu estar na faculdade, eu passei, assim, uma década, basicamente, da minha vida lendo livros só protagonizados por protagonistas heterossexuais. Então, eu queria meio que escrever um pouco pro que o Heitor do passado queria ter lido, sabe? Eu queria escrever, porque meu público-alvo é um público-alvo mais novo do que eu tenho, do que a minha idade atual. Eu penso assim, esse livro para um público-alvo entre os 14 e os 25 anos, assim, um young adult, mais ou menos. E então eu meio que escrevi porque o Heitor queria ter lido lá atrás e não pôde ler porque não existia, sabe? Então eu queria realmente trazer bastante essas questões de representatividade para o livro, tanto é que eu não tenho eu tenho quatro personagens principais no livro, são dois principais e dois ali coadjuvantes, mas que são bem importantes, e nenhum deles é heterossexual, né? Eu tenho o Yuki, que é meio que bissexual, nem fica claro isso, porque isso eu não queria que fosse também, por outro lado, eu não queria que fosse o tema do livro, né? Porque hoje em dia a gente tem muita narrativa gay, séries de TV, filmes, mas que o gênero da série é ser gay, não tem uma outra coisa acontecendo, meio que o romance gay é só aquilo ali é o que basta pra série, né? Então a gente tem, por exemplo, Heartstopper, Young Royal, são séries gays, mas que assim, gênero da série, gay, meio que só isso que importa pro enredo. E eu queria, não, eu queria que fosse um livro de fantasia sombria que, por acaso, os protagonistas são dois homens que se amam, sabe? uhum, Então, não queria que fosse também uma história qualificada como uma história gay. Eu queria que ela continuasse tendo essa pegada forte de fantasia sombria e que, por acaso, assim, os protagonistas poderiam ser héteros, mas não são gays. Eu também tenho um personagem não binário e, e uma mulher homossexual também. Que os dois é, principais são homens cis, né? Não foi nem esforço, né? Pra mim foi um prazer poder escrever uma história assim, sabe? Realmente suprindo essa minha necessidade que já vinha desde lá de trás, de quando eu era criança e não podia ler histórias do jeito que eu queria. E quanto à profundidade dos personagens, eu fiquei bem obcecado, assim, na fase de planejamento desse livro, porque eu tenho outros livros escritos, né, outros romances escritos que não foram publicados ainda, e eu era mais aquele escritor que escrevia sem planejar muito, assim, tentava ir descobrindo as coisas conforme elas iam acontecendo, sabe? Aquela pegada mais de escrever no ímpeto mesmo, na inspiração. E esse livro eu queria uma proposta diferente, porque eu me incomodava com isso, porque acaba que se você escreve totalmente por inspiração, sem nenhum planejamento, você acaba ficando um pouco perdido na sua própria história. E dessa vez eu resolvi planejar tudo. Então, eu demorei mais tempo planejando e criando o mundo do que escrevendo, né?
A primeira versão do livro eu escrevi mais ou menos em 4 meses, mas eu passei 5 meses antes disso planejando tudo, assim, planejando, criando o mundo, planejando capítulo a capítulo o que ia acontecer mais ou menos por cima, né? Tipo uma escaleta, e criando os personagens. Então eu tenho uma pasta no meu computador para cada personagem. E nessa pasta eu vou jogando tudo que tem a ver com aquele personagem, desde imagens que eu me inspirei para criar aqueles personagens inicialmente, até conforme eu ia expandindo a personalidade deles, eu ia acrescentando camadas ali de coisas que já aconteceram na vida pregressa deles, porque a gente conhece o Goya e o Yu Yu, que eles já são adultos, né, no livro. Então eles têm uma vida inteira atrás deles que meio que define o que eles são hoje em dia. Meio não, né? Define completamente o que eles são. E hoje em dia, que define mais ou menos o ponto em que eles começam a narrativa, né? Porque esse romance, de certa forma, também é um romance de formação pro Goya e pro Yuki. A gente tem toda uma trajetória dos dois e eles são muito diferentes no fim do que eles são no começo, especialmente o Yuki. E o Yuki tinha uma questão bastante ligada a traumas, que é um tema que me interessa muito também, a questão dos traumas, e como eles moldam a personalidade da gente, né? São meio que cicatrizes psicológicas. Então, e elas nunca saram completamente. Então, no caso do Yuki, ele tem um passado totalmente traumático, que aos poucos eu vou revelando para o leitor ao longo do livro, e que define bastante a relação dele com ele mesmo, dele com o povo dele e dele com o Goya. E é através do Goya que ele acaba superando diversos desses traumas, assim, sabe? Eu sei que hoje em dia tem muito essa vibe de tipo, a gente tem que se bastar, a gente tem que ser forte sozinho e tal, mas eu sou uma pessoa que acredita muito no amor, assim, que o amor cura, sabe? E não dá pra gente ter amor sem outra pessoa, então eu quis fazer um livro em que o amor curasse os dois, assim, um se curasse através do outro, sabe? E essa meio que é a visão que eu defendi e que eu criei os dois personagens pensando nisso e levei os dois até o fim pensando nisso. Essa parte, assim, que você falou do amor, realmente, você nota, realmente, eu amo essa parte, tipo, você começa o livro vendo os personagens de um jeito e termina vendo de outro jeito. Então, que é a vida, né? A evolução, a gente sempre está aqui para evoluir. Então, Sim. é muito legal, essa parte peculiar também é muito legal. E uma coisa que foi convidativa a mim e a outras pessoas que vieram falar para mim enquanto eu postei sobre o livro no Instagram do Atenção Kik, que é o mapa, que é uma coisa muito interessante, super convidativa, e eu comecei a ler e eu vi as referências do mapa, até mesmo sobre descrevendo o mapa, como que ele viu lá, pendurado, tudo, né? E então eu falei, nossa, que legal, é um easter egg aqui, né? Então, Aham. e a gente vai acompanhando a história e lendo e vendo o que acontece. Ah, é essa região aqui, essa ali, é tudo. E e gostaria de saber de você, assim, como foi a escolha de criar esse mapa visual? E como foi essa criação? Você já falou um pouquinho aí, que demorou um pouco para criar esse universo, mas como foi essa escolha de ter um mapa visual no seu livro? Bom, não dá pra ter livro de fantasia sem mapa, né? Eu acho que todo livro de fantasia que se preze, principalmente de fantasia, baixa fantasia não, né? Porque baixa fantasia geralmente se passa nos tempos atuais, da cidade atual, mas o alta fantasia, que é mais ou menos o meu livro, tem que ter um mapa para localizar o leitor. E aí, por curiosidade, quem não leu ainda, o mapa, esse mapa aparece na história, ele aparece no primeiro capítulo da história. E aí é por isso que ela tá falando, a Amanda tá falando de descrição do mapa, porque tanto é que eu contratei um cartógrafo, né? Eu tinha o mapa, então vamos lá do começo. Eu comecei as versões iniciais desse mapa, eles são eu que fiz à mão, né? Então, quando eu me propus a criar essa história, eu sabia que eu queria uma história que se passasse no Brasil. Então, apesar de eu ter uma linha do tempo que se passa, que não- foi que aleatoriamente eu cheguei em 2.500 anos no futuro, né? Eu peguei e comecei a elencar os eventos. Eu queria chegar mais ou menos, eu sabia mais ou menos onde eu queria chegar, então eu comecei a fazer uma linha do tempo em que eu elencasse os eventos de hoje em dia até 2.500 anos no futuro. Eu fui meio que década a década resumindo o que aconteceu para chegar nesse ponto onde eu queria. Uhum, E então eu tenho assim eventos que aconteceram no mundo inteiro de hoje até 2.500 anos no futuro, mas eu sabia que eu queria que a história se passasse no Brasil, né? E então eu já sabia que o mapa ia ser o mapa da América do Sul. Então, os meus primeiros, lá atrás, quando eu comecei a desenhar, já eram mapas da América do Sul. E aí eu fui criando com base na geografia, principalmente, que a gente tem hoje em dia, porque as cidades, como a gente conhece hoje em dia, os estados, os países, tudo isso se desmantelou ao longo desse período longo de tempo.
Então, meio que o que importava era mais a geografia, os biomas, apesar de muito alterados, né? Tipo, a gente está aí com a questão das inundações no Rio Grande do Sul. No meu livro, a parte do Rio Grande do Sul, até o Pantanal, assim, meio que por conta de repetidos ciclones, foram se inundando e são um grande pântano hoje em dia, chamado de pântanos tempestuosos. E aí a costa do Rio Grande do Sul é chamada de Mar dos Relâmpagos. A parte ali mais perto do Rio Grande do Sul mesmo é a costa dos ciclones, enfim. Uhum. E então eu peguei o mapa do Brasil e fui criando em cima dele. Aí mais pra frente, quando eu decidi, fui aprovado para publicação pela editora Urutau, que eu fui atrás do cartógrafo para pegar o meu mapa e fazer uma versão decente dele, né? Porque eu sou um péssimo desenhista, não sou formado em geografia, não sou cartógrafo. E aí eu encontrei o Brendo, um querido, que eu acabei conhecendo pessoalmente, já ele estava no meu lançamento também, eu conheci ele antes já, lá atrás, quando eu contratei ele, apesar de ele ser de Ponta Grossa, super longe, deu certo a gente se conhecer aqui em São Paulo. E ele veio pro meu lançamento aqui em São Paulo, foi bem legal estar com a presença dele. E aí ele pegou então o meu mapa e transformou no mapa oficial do livro, que é esse que a gente tem hoje em dia. E a única coisa foi que eu não deixei ele assinar o nome dele, né? Ele assinou com as iniciais do cartógrafo do livro, né? Que é o R.S. Então é meio que foi isso. Foi uma experiência bem legal. Eu sabia que o mapa ia ter esse apelo visual para as pessoas, né? Especialmente em redes sociais e tal. Mas todos os livros de fantasia que eu li até hoje que eu gostei muito, todos eles tinham mapas. Então eu sabia que o meu ia ter que ter também, sabe? Entendi, não, vai falar assim, nossa, GIF com mapa, já gostei, já foi o primeiro chamativo, aí vão ler a sinopse, se interessam mais ainda, então realmente eu amei, amei, amei mesmo, Que e, bom. e assim, já chegamos já na última pergunta, né? Eu gostaria de saber, você, assim, em uma frase, qual o motivo do livro Vórtice do Silêncio ser uma ótima escolha para os fãs de fantasia? Uma frase. Eu acho que em uma frase seria. Bom, é a sua chance de ler um livro de fantasia em que os protagonistas não são convencionais, em que a gente tem protagonistas não convencionais vivendo uma história de fantasia. Então, acho que é uma história de fantasia um pouquinho diferente da que a gente está acostumado. De Caoga, eu novamente agradecer a sua presença. Se você quiser estar perto, o que você quiser falar, pode chamar as pessoas para lerem um livro que eu estou chamando também pela minha Obrigado. fanfic. Então, está perto aqui que você quiser falar. Obrigado, mano. Nossa, eu queria agradecer mesmo por ter me dado esse espaço. Eu gosto muito desse livro. Esse é um livro que eu escrevi a primeira versão dele durante a pandemia lá em 2020. Então, ele foi meio que um livro quase que uma das razões de eu ter sobrevivido à pandemia, que foi muito difícil para mim, esse primeiro ano da pandemia. Eu tive vários problemas de saúde, não só de saúde mental, eu tive um problema de saúde, fisiológica também, grave, e que coincidiu com esse primeiro ano de pandemia. Então, juntou tudo, assim, juntou a ansiedade do isolamento, mais a ansiedade do meu problema de saúde. E foi nesse período que o Goy e o Kia seguraram minha mão, assim, e me levaram adiante, sabe? Então, esse é um livro muito especial para mim. É uma história pela qual eu tenho muito carinho. E eu espero que as pessoas também leiam e se identifiquem e gostem e criem o mesmo carinho que eu tenho pelo Igor e pelo Yuki e por esse livro. Olha, muito obrigada. É realmente seu carinho, seu selo em criar esse universo está nas palavras do livro. Vou estar novamente aqui. Ó, gente, Vórtice do Silêncio, tá bom? Uma ótima recomendação para quem quer entrar em um novo universo de fantasia e se apaixonar pelos personagens e pela história, tá bom? Novamente, Heitor, muito obrigada pela atenção que Obrigado está de você. portas abertas para futuros livros, né? Já estou ansiosa para futuros livros, já deixa aqui já o convite para retornar, tá bom? Pode E deixar. muito obrigada e desejo assim uma ótima caminhada aí sua nesse mundo de fantasia. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Muito obrigada.